Pessoal, vou chamar agora na recepção Jéssica Penha, atleta profissional do futebol feminino do Grêmio, teve uma lesão de posterior e hoje a avaliação é para dar alta após essa lesão dela. Vem que eu vou mostrar tudo. Bora, minha atleta! Vamos que eu quero te dar alta hoje, né? Preciso. Tá na hora já? Tá. Vamos lá. Já até a câmera vai ter gente olhando, aquela coisa toda, sabe? Senta aí. Senta aí. Vai colocar a mochila numa das cadeiras. Primeiro só vamos conversar para eu atualizar algumas informações. E depois vamos fazer aquela nossa bateria de testes, tá? Dor, zero mesmo? Sentindo nada, né? Já fez sprint máximo, né? Sim. Velocidade total. Também não sentiu nada? Não. Quando é que foi a última vez que você fez o sprint máximo? Sábado. 2 dias depois ou até um dia depois não ficou dolorida a musculatura, assim como se tivesse feito muita força? Sim. Sentiu? É. Tanto atrás da perna como outras áreas ou mais atrás? Panturrilha. Panturrilha. Hoje tá zerada nela ou ainda sente um pouco? Não. Já zerou. E exercícios tem feito lá a parte de força? Sim. A princípio algum tem um pouco de dor, alguma dificuldade ou tá conseguindo fazer bem? Não, tô conseguindo fazer. Tá tudo nos conformes. Quando é que é o próximo jogo que teria mesmo? Domingo. Domingo. 23. E já tá treinando com o grupo ou ainda não? Não, ainda não. Só no retorno dele, né? Boa. Tá de tênis? Sim. Pode tirar ele já mesmo, se quiser deixar, não tem problema. E bora rever essa posterior e aquelas forças. Como a gente viu aquele dia, tá super bem, né? Mas vamos confirmar algumas informações. Claro. E aí, para passar também pro pessoal, a gente vai fazer o escaneamento mais completo. Não vai ser só atrás da coxa que a gente vai olhar, mas assim, panturrilha, glúteo, abdômen. Vai ficar só depois bem dolorido, tá? Então daqui tu vai ser direto pro Matheus para dar aquela soltada depois. Deita a barriga para baixo, cabeça lá primeiro. Então só para explicar um pouco mais pro pessoal, a lesão da penha foi numa musculatura chamada bíceps femoral, que fica um pouco mais essa parte de fora, lateral, e foi bem na junção entre o músculo e o tendão. Quando a gente tem essa lesão, e foi a terceira, né? Ela teve 2 ano passado e aí teve de novo nessa mesma área, agora foi dia 7 de fevereiro. Então hoje faz 1 mês e 10 dias mais ou menos. Mas quando a gente tem essa lesão entre o tendão e o músculo, se espera em torno de 4 a 8 semanas para fazer o retorno ao esporte. Só que no caso dela, que já passou, por exemplo, 4 semanas, que a gente tem que cuidar porque ela tá em recidiva, ela teve uma lesão de novo. E aí é um cuidado maior para ela não relesionar de uma forma mais fácil, né? Hoje a gente vai refazer todos os testes de musculatura da posterior, mobilidade e força, que ela já tinha passado nos testes há mais ou menos umas 3 semanas que a gente conseguiu fazer, só que eu tenho que avaliar outras regiões. Glúteo, abdômen, própria panturrilha, o sprint dela, e isso que vocês vão ver nesse vídeo que vai ser bem completo nesse quesito, né? Vou tocar aqui em umas áreas agora para ver se dói, tá? Ela ainda tem um pouco de sensibilidade nessa área. Quando a gente fez a avaliação lá perto do dia 7, ela tinha mais ou menos 3 centímetros de incômodo e 3,5 centímetros fazendo um quadradinho assim. Era uma área que tinha mais sensibilidade, só que eu nem tocava e já sentia muita dor. Hoje a gente consegue ver que tem que esmagar para sentir alguma coisa, mas não é nem dor, ou tu diria que é mais desconforto mesmo. E aqui, ó. Nada. Outra área que encontraram no exame dela do dia 7, um pouco de alteração prévia também em relação a outra lesão dela, é uma tendinopatia leve, que é uma sobrecarga do tendão que se encaixa lá na região próxima ao glúteo, que é o tendão desses 3 músculos que se influem nessa parte aqui, e essa região tinha uma sensibilidade. Vê como é que tá de dor aqui, ó. Tranquilo. Zero. Aqui também ela praticamente não tinha sensibilidade na última. Isso é um ponto bom porque isso aqui é mais chato de tratar do que essa lesão entre o músculo e o tendão dela. Essa aqui vai deixar pra cima agora. Com essa, 15 vezes tu vai fazer. Isso aí. Aí é pra cansar, tá? No final, me diz onde é que cansa mais. Se tu sente mais a lombar, o glúteo, a coxa, tu que vai me dizer, tá? Boa. Isso aí. É pra fazer uma careta aí mesmo, né? Quero ver cansando. Onde é que cansa mais? Aqui. Mais aí? Vê se a outra perna também é assim ou é diferente. Isso.
fazendo esse exercício, que é como se fosse tu colocar o pé no chão e avançar teu corpo. Na hora de correr a gente tem que fazer isso, até caminhar. É como se usasse muito a posterior e não usasse tão bem como deveria o glúteo, a musculatura do quadril. Isso ainda a gente tinha como o mesmo relato lá na avaliação. Hoje a gente pode dizer assim, tá parecido, tá a mesma coisa, a gente vai ter que buscar ele, só que é um teste que não tem números. É um teste mais assim de a gente sentir, do feeling de vocês. Mas a gente usa para complementar os demais, tá? Agora a gente vai fazer um de força novo, que eu preciso ver o quão forte tu tá nos músculos do lado do teu quadril. Lembra aquele teste com o dinamômetro de fazer força máxima? Então vai chegar num ponto e vai dizer assim, ó, vai fazer o máximo que tu pode. Teu objetivo, lembrando, é tipo quebrar o equipamento. Então tem que ver careta, tá? É assim, tô fazendo força para realmente quebrar o troço. Tá. Deita de lado para lá. Vai ficar assim. Isso. Boa, assim mesmo. Vou dobrar os teus dois joelhos assim, ó. Isso, vai, bora, vamos, força, vamos, vambora, 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 força, vamos, vamos, vamos. Aí, perfeito, é isso, respira um pouquinho. Então estou testando bem a capacidade dessa musculatura lateral, que a gente chama de abdutores e rotadores externos do quadril, que também vão proteger muito a posterior na hora de movimentos como o sprint. O quão forte ela está em relação à média esperada, mas ela como atleta eu quero mais do que a média. E principalmente assimetrias. Uma perna comparada à outra, até 10, 15% é uma numeração esperada, ou que faz parte, mas quanto menos a gente tiver dela, pode ser melhor. E se estiver muito assimétrico, a gente ainda cuida para não devolver a pessoa para o esporte ou para a atividade e gerar mais lesão por um descuidado que teve em função de um teste assimétrico. Né? Vambora! Aí, excelente, é isso. Então praticamente o mesmo número, só para o pessoal ver também. Ó. Isso aqui é muita força. Esse lado aqui tá top, tá? Troca de lado agora. A gente vai gravar a esquerda e depois eu mostro quanto que é o esperado para a idade e ela como atleta, lembrando, tem que estar muito melhor mesmo. Pega a cara dela aí que ela tem que estar fazendo careta ainda. Eu quero ver careta, tem que estar forçando. Vem embora. Vai. Isso, bora, vai, Penha, vamos, força, muito bom, vambora, vambora, ótimo, vai, vamos, força, força, força. Aí. Essa cara indica que ela fez o pico de força, então sempre notem isso. Tá? Se a pessoa estiver muito tranquilinha, tá dando migué. Agora, fez força, careta. Depois vai aparecer no vídeo. Vai ter que ter. Não vai fugir disso. Isso aí. Não vai poder agarrar na máquina, vou deixar isso as mãos assim. Vou te limitar aqui só com o cinto, para não roubar muito, tá? Mas igual esse quadril vai elevar. Nós vamos tentar com que ele não eleve demais. E primeiro para dar aquela ativação, aquecimento, dobra ali teu joelho ó, e faz uns 5 segundos para dar uma acordada nessa musculatura. Então aqui agora tem outro equipamento, ó, que é de tração, mas a mesma lógica, a gente vai ver quantos quilos de força ela é capaz de produzir com esse grupo muscular. E aí um pulo do gato é aqui mais ou menos a 20, 30 graus de flexão do joelho, é onde a gente consegue usar muito a capacidade do bíceps femoral, que é o que ela lesionou, para fazer esse levantamento do calcanhar. Então eu posso direcionar a angulação do teste conforme o local da lesão ou qual grupo muscular que eu quero testar de uma forma bem mais isolada. Né? Vai, isso, bora, leva esse calcanhar, vamos embora, vamos, Penha, vamos, força, força, bora, vai, vamos, 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 vamos. Aí, boa, sem dor? Sim, sem dor. Isso, bora lá, força máxima, vai. Isso, se doer avisa, bora. Vai, Penha, força, vambora, 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 vamos, 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 força, vamos, 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 vamos. Aí, muito bom. Dor? Nada? Ótimo. Esse também é um bom sinal. Exigir muito dessa musculatura lesionada dela, uma angulação que ela realmente está exigindo e recrutando esse grupo muscular, e ela não tem dor. Isso é um indicativo de que ela já consegue produzir a força máxima sem incômodo. Dá pra ir mais um? Sim. Boa, mesmo esquema, puxou lá, vai embora. Isso, vai. Bora, isso, puxa lá, vambora, vai, Penha, vamos, força, vai, Penha, vamos, vambora, vambora, vambora. Aí, muito bom. Isso aí, 26 quilos desse lado e tivemos 28,6 quilos da direita, né? Ou seja, um pouquinho menos na tua esquerda, nesse quesito, tá exatamente a 10%. E aqui é um ponto de alerta que a gente vai ter que usar, ó, Penha. Lá naquele dia a gente tinha feito 30 quilos com a direita, 29 com a tua esquerda.
Hoje a gente fez um pouco menos, deu 28,6 com a direita, 26 com a tua esquerda. Não tem assimetria muito importante, está exatamente a 10%, só que isso pode indicar também a fadiga. Tá começando a te colocar mais treino, força, sprint, teu músculo pode ficar, às vezes, assim, 72 horas sofrendo. Lembrando que durante o teste teu joelho não pode esticar, tem que ficar sempre com essa pequena dobra, tá? Mãos cruzadas, essa perna suspende ela aqui, isso. Dessa posição, leva o quadril o mais alto que consegue e volta, uma vez só. Sobe o máximo, aí, ó, e voltou. Faz com a outra perna a mesma coisa também para tu lembrar do teste. Isso aí, ó, e voltou. Dor, tranquilo? O que vai pegar muita força e cansaço aqui atrás? Principalmente a posterior. Então, o teste que a gente vai conseguir ver a resistência dessa musculatura, que é diferente do que a gente viu antes. E unir glúteo com posterior é bem legal, porque na hora de correr, principalmente sprint, eles vão funcionar em conjunto. Então, a gente vai entender também quando é que está em relação à média e assimetrias. Vai embora. Vai. Isso, bora. Vai, ótimo. Isso aí. Aí sim, pô, não perde a altura, vamos. Bora. Bora, ainda foi. Vai. Isso. Ainda foi, tá subindo, eu tô contando. Bora, tô por ti. Ainda foi. Ainda foi. Isso. Isso. Pouco. Aí. Fritou? Sem dor? Sim. Ó, já mostra porque perna esquerda no quesito força, resistência de glúteo posterior, ó. 34 tu fez desse lado contra 29 contra a direita. Então a esquerda tá melhor do que a tua direita. E essa aí tu tinha 33 repetições na nossa última avaliação na direita, fez hoje 29. Tinha 30 na tua esquerda, fez 34. Me serve? Ou seja, alguns a gente viu ali que talvez perdeu um pouco força aqui, mas outros fatores melhoraram. Isso que a gente tem que usar como argumento para ver se dá para liberar ou não. Tá? Mas aqui é um achado positivo pra gente. Agora eu preciso ver um novo, que é uma musculatura que ficou dolorida do teu último sprint, panturrilha. Essa aí tu vai lembrar de mim uns 3 dias, tá? Sabe o músculo cansado aquele? Vai ficar. Mas é bem importante porque ela também faz uma força bem relacionada com onde tu lesionou. Então a gente tem que ver se ela tá forte. Mesmo formato desse. Sobe o máximo, vou te mostrar a posição, desce devagarinho, toca, sobe o máximo, então é repetições máximas. Isso aqui vai pegar fogo, mas tenta dar o teu máximo. Vou te mostrar primeiro aqui, ó. Pode ficar mais ou menos ali, de frente pra cá, só pra tu ver eu fazendo. Dedos na parede, tá? Assim, ó, a mão. Não pode deixar assim, velho. Tá? Uma perna sai, uma fica, e aquele exercício, ó. Sobe panturrilha, tocou, sobe. Tocou, sobe. Não pode ficar dobrando o joelho. Isso aqui não vai. E não pode. Isso aí, deixa ele reto. Isso aí. Não pode subir pouquinho. O calcanhar tem que estar lá em cima a ponto de eu enxergar a sola do teu pé. Eu vou ficar lá te supervisionando esse movimento. Não conta quantas tu fez e tenta dar o teu máximo, que nem a gente fez esse anterior. Bora. Vai, isso aí. Ainda foi, vamos, tô por ti. Até não aguentar mais, bora. O movimento tá bom. O movimento tá bom. Vai. Bora. Isso. Aí. Fritou? É isso. Sim. Ó, tivemos 28 repetições na direita e 29 na esquerda. Tá bem equilibrada, tá? Fiz 28. 28 com esse lado, 29 com a esquerda. Então, um número bem conectado. Só não me engano agora, eu vou confirmar aqui que a média é um pouquinho mais alta. Então, lembrando que como atleta, a gente quer bem acima da média. Por isso, talvez tenha ficado muito dolorida na panturrilha agora com o sprint. E eu trabalharia certamente mais essa musculatura para que ela consiga te proteger em outras áreas. Principalmente na área que já foi lesionada. É como se fosse um escudo que a gente fosse criar. Mesmo sendo um músculo aqui embaixo e a tua lesão foi aqui em cima. Só que eles funcionam em conjunto. Isso que a gente está conseguindo ver agora com a avaliação. Quer descansar um pouco ou já quer fazer? Não, tá. Quando quiser. Subiu, aí, boa, mantém. É uma coisa legal que a gente vai olhar também muito no caso dela, pode seguir aí, tá? Vai ser essa curvatura aqui, ó. Essa curvatura é o que o déficit de força do abdômen pode gerar na hora da corrida. E esse tipo de curvatura faz com que o contato, a inserção da posterior seja alongada. Então a gente vai tentar diminuir isso aqui, principalmente associado ao sprint. Já deu para ver que ela tem uma tendência de curvatura maior ali. Vamos lá. Onde é que tá cansando aí? Cansa? É abdômen ou braço? Não, no braço. Tá, vai sentindo aí. E como na zona lombar. Lombar também. É.
É um outro déficit que a gente também já quer. Não é a lombar que tem que estar trabalhando nessa hora, é muito a região abdominal, então provavelmente a gente vai ter que trabalhar essa melhora aí. Apoiou assim, a lombar nem tem que estar se metendo na história. Então provavelmente tem uma tendência de hipersolicitar, como a gente fala, essa área por falta de outras estruturas. Mas é um ponto que a gente tem que usar também como um entendimento para dizer, isso é normal. Não, a gente vai tentar realmente diminuir. Então botou um pouco mais de carga de treino consecutivo, já por mais que não tenha sentido a posterior, outras áreas sofreram, né? Sentiu que ela pesou um pouco mais. Sentiu até mais a esquerda do que a direita ou mais no meio da lombar? Não, no meio. Mais central, né? Aí ela como um todo está, entre aspas, sofrendo. Tá? Isso, boa, pode apoiar com a outra. Essa acho bem ruim. 1,34,5. Show de bola. Bora. Isso. Pode apoiar a outra lá. Mais ou menos 1,21, 1,26. Quesito importante é a gente saber, tu tá com uma boa potência, capacidade de força rápida com essa musculatura de trás. Então quando a gente faz esse tipo de movimento, que a gente tem que fazer correndo, eu uso muito a capacidade de quadril e panturrilha para gerar força para frente. Eu gostei já de ver que por mais que a gente tenha alguns músculos que não estão tão bons, ou tu perdeu um pouco, a capacidade de explosão tua está bem adequada. O que nos dá uma certa tranquilidade para dizer, tem alguns fatores que a gente vai cuidar, mas tem muitos outros que está muito bem. Então está com bem menos sobrecarga acontecendo na posterior. Isso aqui a gente faz lá naqueles primeiros dias, nem praticamente sai do chão. Tem toda a questão do receio, tem a questão de produção de força, ou seja, mais um ponto positivo para esse nosso trabalho de avaliação. Vamos colocar um sensor inercial, que é um equipamento de biomecânica, que fica na região do tênis, através desses clips, que nos dá boas informações sobre se tem mais impacto numa perna do que a outra, se ela tem mais tempo de apoio numa perna do que a outra, se tem uma virada do pé ou uma não movimentação adequada do pé, principalmente durante alta velocidade. Frente para lá, frente para lá. Aqui especialmente para a gente ver depois desalinhamentos a nível da pelve dela, e aqui depois vou conectar mais uma aqui para a gente ver desalinhamentos da coluna, do tronco. Agora pode ficar de frente para cá, ó. Isso, para cá mesmo, isso aí. Tem duas bolinhas que eu tenho que colocar aqui, vou baixar um pouquinho mais aqui. Esse aqui. Esse aqui. Posso deixar assim? Aí. Também precisamos colocar duas bolinhas. Especialmente por causa do local da tua lesão. Vamos ver um outro movimento que pode acontecer lá na tua pelve, que é o quadril. A gente vai ver o seguinte, ó. Esse desalinhamento entre essa e essa também, se ela fizer muito esse gesto, que é o que tinha acontecido na prancha naquela hora, ou seja, uma curvatura muito alta da coluna, a gente estressa naturalmente a musculatura da posterior. Então eu quero ver quanto que o quadril dela balança nesse sentido também. Frente para a esteira, pode ficar de novo. O que tu sente? Desconforto lá? Um pouco cansaço? Vou baixar um pouquinho de novo. Aí já sobe em seguida, a gente botou no 12, já vai para que nível assim de cansaço, eu acho? 7. Beleza. Porque isso também é um fator que a gente vai considerar na hora dos dados, né? Ela já vem cansada dos treinos consecutivos, os números alguns já deram uma certa baixada, e aí a gente tem que cuidar na hora de avaliar um atleta profissional, que eu precisaria avaliar em alta velocidade, porque um cansaço pode, num teste, gerar lesão nela. Então eu particularmente não avaliaria ela hoje a 17, 18 por hora, e sim mais ou menos um 12. 30 segundos, 1 minuto já vai nos ajudar a encontrar problemas. Se a 12 por hora eu encontrar alterações mecânicas importantes, a tendência é clara, mais velocidade, mais alteração, pela questão de aceleração e velocidade. Então eu já posso fazer essa suposição em algum caso que tenha esse tipo de cansaço ou até venha de uma lesão, como o caso da penha. Doendo um pouquinho. Uma caminhada agora de uns 2 minutos para dar aquela desacelerada.
Um ponto também interessante sobre quando avaliar a corrida, que é uma dúvida clássica, aqui particularmente eu deixo sempre depois dos testes, porque é interessante a gente ver a pessoa em fadiga, cansada. Se eu coloco inicialmente, eu vou talvez ficar mais tempo com a pessoa correndo, mas eu não vou ter o estresse da fadiga ou as alterações que no cansaço pode acontecer. E normalmente a fadiga é o que influencia em lesão. Se eu boto a pessoa inicialmente para correr, ela normalmente não vai ter dor. Mas depois de um período ou de uma janela grande de treinamento é que a lesão acontece. Então é uma estratégia que também pode ser utilizada na hora de fazer a avaliação, deixar mais para o final. Só que tem que ter esses cuidados conforme o nível de pessoa, de paciente que seja. São variáveis mecânicas que jogam mais carga para posterior. Não é fácil de mexer, tá? Não é uma coisa que, não, vai fazer assim e vai resolver. Mas existem aqueles treinos que a gente já está propondo. Alguns trabalhos mostram lá, em torno de 8 semanas é capaz de modificar essa mecânica. A gente quer também ver isso contigo para ver se é capaz de modificar. Pisou. A gente já consegue ver a mesma tendência que ela. Corpo muito para frente. Tem um pouco mais dessa questão, mas não é tão ampla quanto aqui, ó. Olha como aqui está mais desalinhado do quanto bota o peso. Mas também existe esse padrão. Tá? E essa é uma fase que a gente não se preocupa tanto falando de posterior, quando a perna vai para trás. A gente vai olhar sempre mais esse momento de tocar e esse momento de desacelerar. Na hora de, antes de tocar e tocar, é o momento que mais a posterior lesiona. Então, isso aqui vai ser algo bem legal a gente se estimulando. Rodrigo, para quem quer aprender a avaliar a biomecânica do atleta, como é que faz? 2 cursos, biomecânica da corrida, biomecânica dos membros inferiores, deixei aqui no link da descrição. Eles estão em 80% off de promoção, então se tiver ativa ainda, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, aproveite. E eu ensino todo esse raciocínio, avaliar a mobilidade, força, biomecânica de forma quantitativa, para ajudar muito a gente montar esse quebra-cabeça da melhor forma e da forma mais segura para o atleta, para a pessoa que seja mais de uma atividade simples ou até para o sedentário. Esse trecho que vocês viram é uma parte do vídeo que a gente tem da avaliação da Penha. O vídeo completo da avaliação dela vai estar lá no grupo exclusivo dos alunos, no Telegram. E não esquece, chegou até o final, curte esse vídeo e segue a gente no canal. Toda semana vão ter vídeos como esse. Só liberar. Mais ser específico, posterior, alguma coisa? É, isso, é cover, aquela parte mais de soltar, tem um pouco de sensibilidade naquela área da lesão, isso dá pra gente ainda trabalhar. E falei pra que a ideia de uma semana. Vamos seguir para de repente umas 4 semanas a gente reavaliar. O que eu vou combinar lá com o pessoal é organizar o quanto que ela pode fazer esse retorno, que eu diria que é viável, Tá, mas que não 100% porque tem itens devendo. tá. Então isso eu combinado lá, tecnicamente a gente alinha. Tá? Tem solução. Valeu. Tá? Tamo junto. Vamos ler aí. Eu parecia.